Eu sou Rafaela Valentini Ortega Ruiz, eu tenho 15 anos e eu tenho altas habilidades superdotação. Superdotado não é uma coisa assim que você é superdotado, então você ganhou tudo na vida. Vem uma série de outros problemas junto. E é uma parte assim de quem você é, se torna, mas não define sua personalidade. Então assim, é complicado. Não é tão preto no branco quanto a gente costuma acreditar. Eu vejo que é muito mais amplo do que o mundo tipo de artista, o mundo assim da TV quer retratar. É muito mais amplo que isso, porque sempre que a gente vai ver um filme sobre uma criança superdotada, ela faz conta muito rápido, ou ela fala umas coisas que você vê que não foram escritas por alguém. Então esse tipo de coisa assim que é bem mais abrangente do que a gente pensa que é uma criança superdotada, uma pessoa superdotada. Não é só o Einstein que seria alguém assim. Com um aninho, ela já estava recebendo os convidados na festinha dela, dando os primeiros passos na festa de um ano dela. E ela sempre foi precoce assim no sentido de leitura. Ela sempre adorou ler mesmo, assim. A gente chegava em casa, ela já não fazia, só tirava o sapato e já ia ler aquele livro que ela comprou. E é livros assim que é muito grandões, ela lia rápido, tipo Nárnia, coleção do Harry Potter, tudo que é livro grosso, assim, ela ia rapidinho. Em uma semana ela já tinha lido, 3 dias, 4 dias, ela lê muito rápido. Então, no fundo, eu já sabia que ela era uma menina especial de inteligência, assim, pelo que ela foi me mostrando. Mas por isso que eu falei, eu queria estimular ela para ela não perder. Eu gosto de várias coisas, assim. Tenho muita conexão com a televisão, então eu assistia muito programa sobre psicologia, sobre quebra-cabeça. Eu assistia muito um programa de psicologia e neurologia, quando eu tinha uns 10. E era o que eu mais gostava de fazer, assim, assistir a TV sobre as coisas que eu estava querendo pesquisar. Porque eu ainda não usava tanto a internet. Aí, quando eu comecei a usar a internet, eu comecei a pesquisar muito mais coisas. Eu acho que uma dificuldade que eu tenho até hoje, assim, é de estabelecer um interesse e estudar esse interesse. A Rafaela, eu poderia dizer que ela tem uma inteligência geral, muito inteligente, muito rápida, tem a cognição muito aguçada, é muito ativa, pega muito fácil, a aprendizagem dela é muito rápida, muito fácil para perceber as coisas, né? E ela sempre foi estudar na escolinha que eu trabalhava. Então aí deu tudo certo. Essa fase de educação infantil dela foi bem legal. Então não tive nenhum problema, pelo contrário, ela adorava. Mas a partir do momento que foi para o fundamental, algumas coisas foram mudando depois. No caso dela, era mais assim, de conversar, alguma coisa assim que ela já sabia, ela ficava respondendo alguma coisa, mas não assim, de ficar com um comportamento inadequado, fazer alguma coisa assim na escola. Sempre foi normal, nunca senti assim, que estava sendo muito excluída, mas foi avançando os anos, eu entrei para a escola pública, eu estava se sentindo assim bem deslocada. Eu percebi que eu não estava tendo dificuldade nenhuma em nada. Aí eu fui para o 4º ano, que era escola assim, bem mais difícil, particular, e aí meio que normalizou, continuava fácil, mas eu não estava entediada. Mas quando eu fui para o 5º, eu não tinha nenhuma vontade de ir para a escola, e aí eu fui percebendo que estava muito fácil. Eu não queria ir na aula por causa que não sentia nada, eu ficava muito tempo sem fazer as coisas, porque é aquela coisa que o professor ele fica um dia inteiro para dar uma atividade, porque tem que todos os alunos terminar essa atividade, você já terminou em meia hora, assim, tipo 10 minutos, alguma coisa assim. Você fica o dia todo sem fazer nada porque os outros estão terminando. Muitos desses alunos têm vários aspectos emocionais, por conta até às vezes da própria habilidade, ele passa por bullying, às vezes é chamado de nerd, etc e tal, né? E atrapalha a sala de aula, então o professor, em vez de estimular, acaba que
que meio que freia o talento, a curiosidade, a criatividade do aluno, porque ele pode atrapalhar o meio onde ele está, né? A sala de aula com 30 e poucos alunos dentro de sala. Muitas vezes que eu ia falar que ela não estava se sentindo feliz de ir para a escola, porque ela terminava tudo rápido, ficava sem nada para fazer, aí elas passavam muita caligrafia para ela, colocado muita caligrafia, e até que então eu estava me sentindo muito triste, comecei a reclamar com meu pai, que eu falei, Rafaela sempre foi uma menina tão inteligente, ela gosta de ler, gostava de ir para a escola, agora ela não quer mais ir para a escola. Mas acabaram chamando uma psicopedagoga para fazer uma avaliação. E aí eu fui chamada com muitos meses de entrevista com a Rafaela, com testes e tudo. Fui chamada e ela conversou comigo da vida da Rafaela, como era. E aí depois foi assim uns 6 meses, mais ou menos, para fechar. Aí elas falaram para mim que ela tinha altas habilidades, principalmente acadêmica, e ela tinha direito de frequentar uma sala de recursos para estimular. As pessoas acham que o fato da criança ser muito inteligente, ter habilidades visíveis, assim, ela não precisa de ajuda. Então, esse é o primeiro grande engano que existe em relação às altas habilidades. Uma coisa que é comum todo mundo acreditar, sabe? É um mito. Então, hoje ainda é uma coisa, assim, que fala altas habilidades, principalmente o / superdotação, assusta. Porque todo mundo relaciona a superdotação à palavra super mesmo, né? Todo mundo pensa, opa, superdotado. E fica aquele perfil, aquela caricatura do aluninho com óculos, né? Não é assim? Aquele nerdzinho padrão, né? Do óculos e que sabe tudo, responde tudo e tal. Então eles passam despercebidos, ninguém nem nota ele na sala de aula, porque aluno bom não faz mais do que obrigação. Então ninguém nota, ninguém investe, tá lá fazendo o que ele tem que fazer. E hoje o conceito de altas habilidades e superdotação, ele é mais amplo. Antes, acreditávamos que o aluno superdotado ele tinha que ser bom em tudo, ele tinha que ter um quociente intelectual, que é o conhecido QI, muito superior à média, né? Mas esse é um tipo de superdotação. Existem 5 tipos de superdotação e esses tipos eles se ramificam. Então, por exemplo, é o intelectual, o acadêmico, que é aquele aluno que ele tem interesse pelas coisas que envolvem a escola. Por exemplo, nós temos alunos com interesse muito focado em matemática e em língua portuguesa, ele vai na média, ele caminha, ele não tem esse indicador. O psicomotor, que é o aluno que tem uma coordenação motora, seja ampla ou fina, muito superior à idade dele. O artístico, envolvendo todas as artes, né? E liderança, que é aquela pessoa que tem uma habilidade, um relacionamento interpessoal, ele consegue organizar grupos, coordenar, liderar. O professor vai perceber esse aluno, quais os comportamentos que ele manifesta que leva a perceber as características de altas habilidades e superdotação. Existem alguns procedimentos pedagógicos para identificar os comportamentos de altas habilidades e superdotação. O NAS, que é o Núcleo de Atividades de Altas Habilidades e Superdotação, ele é um núcleo criado pelo Ministério da Educação, pelo governo estadual, em parceria com os estados. Ele foi lançado para esta necessidade. Não existia políticas públicas para altas habilidades e superdotação como as outras áreas da educação especial, porque o número de superdotados no Brasil era muito baixo, era na faixa de menos de 6 mil alunos, né, no Brasil todo. Então o NAS ele veio mesmo para impulsionar demandas e buscar aí na rede pública esses alunos que não estavam sendo vistos e atendidos às suas necessidades. A Rafaela desenvolveu muito com o NAS. Ela se sentiu dentro de um grupo que ela pertencia no NAS. E depois dessa aceitação aí dela, tudo de saber que ela é diferente, ela foi formando uma nova personalidade. Eu acredito que hoje ela é bem mais forte, ela assim tem um autoconhecimento bem melhor do que antes de entrar no NAS. O atendimento ele investe que o aluno desenvolva
uma pesquisa na área de interesse dele. Normalmente eles trazem da escola aquela coisa de pesquisa aí na internet ou no livro, pegar o que tem lá e entregar para a professora, né? Um trabalho. E aqui não, aqui é a produção de novos conhecimentos, né? Então a gente tenta trabalhar desde que eles entram, que eles tenham essa compreensão. O que a gente faz então é analisar a área de interesse, buscar muito, perceber qual é o interesse real que vai levar ela a se dedicar àquele tipo de pesquisa, né? A buscar o conhecimento naquela área. Então uma das coisas que a gente trabalha em sala de recursos é exatamente isso. É o autoconhecimento, é a pessoa entender o que é que realmente me atrai a ponto de eu investir meu tempo em buscar conhecimento naquela área. Nas oficinas, o projeto é coletivo. O trabalho é feito em parceria com o professor. A ideia surge deles. O professor não traz uma aula estruturada, não traz um conteúdo a ser trabalhado. É claro que ele lança ideias, propostas, né? Que ele tem o conhecimento. Mas o aluno vai trazendo algumas questões e eles vão desenvolvendo aí os projetos. A gente fez um trabalho com teatro, ela se saiu muito bem. A partir daí ela até foi procurar fazer teatro na Funcart, fez um ano de teatro na Funcart, se saiu muito bem, fui ver algumas apresentações dela. Ela é muito rápida, muito talentosa em tudo que ela faz, em tudo que ela coloca a mão, ela sai muito bem. É muito talentosa artisticamente, escreve muito bem, então só falta o direcionamento para ela realmente saber o que ela quer e investir naquilo, né? E vai aparecer, quando ela se encontrar naquilo que ela realmente quer se dedicar, ela vai ter um envolvimento com a tarefa o suficiente para levar ela para eu acredito que para levar ela num estágio de sucesso, tá? Porque ela realmente é muito inteligente, muito boa. Mas, assim, quando ele me chamou para conversar e tudo sobre diagnóstico, essas coisas, ele me deu um pouco de norte, assim. Foi importante elas conversarem comigo sobre como é o tratamento com uma criança ou adolescente que tem essa superdotação. Nós recebemos esse ano uma mãe que ela veio cancelar a matrícula do filho. Ele não estava se encontrando, ele ainda não tinha feito amizades e ele não queria vir. E nesse dia nós sentamos para conversar e nós explicamos para ela o que era o atendimento, né? Nós retomamos com ela qual era a proposta com o filho dela, né? E a partir do momento que nós conversamos com ela e explicamos, ela convenceu o filho a ficar e ele continuou com a gente, né? Uma das coisas que foi falado a ela era: se teu filho tivesse uma deficiência, se teu filho fosse autista, você não ia lutar por ele, para o desenvolvimento dele? Então, teu filho tem alta habilidade e superdotação, lute por ele.